Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, sou mediador de Geografia do Polo de Barra Mansa e o responsável pelo vídeo de vocês dessa semana, né? No caso, a nossa discussão hoje vai se dar em torno sobre o meio técnico-científico informacional e a dinâmica da terceira revolução industrial. Um conteúdo que é muito importante, principalmente porque ele fundamenta a discussão sobre globalização que vocês vão ver nas próximas semanas. Se eu não me engano, nas próximas 2 semanas. Né? Então é muito importante que você preste muita atenção nessa aula, que você esteja muito ligado nas dinâmicas que envolvem essa prerrogativa do meio técnico, né, científico informacional, para a compreensão desse período, né, do período atual, até para a nossa própria dimensão enquanto cidadão, enquanto cidadão do mundo e, enfim, que circula pelos espaços do período atual e vive e convive com essas prerrogativas. Primeiro, a gente trouxe a discussão sobre meio técnico, né? A própria construção desse termo, que está muito pautada pelo pensamento de um homem maravilhoso, que os meus alunos costumam ouvir muito, né? E vocês também vão ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho, imagino que já conheçam, um dos maiores pensadores brasileiros, que é o Milton Santos, que desenvolve essa prerrogativa no meio técnico, científico e informacional. Tá? O Milton, ele nasce ali em meados da década de 20, na Bahia. Ele era neto de escravos, de negros escravizados, na verdade, e morre na cidade de São Paulo em 2001. Tá? Para quem não sabe, o Milton ele ganha o prêmio Walter Lud, que é como se fosse o prêmio Nobel da Geografia, tá? Bem como a Doren Massey e alguns outros geógrafos e geógrafas famosos. Mas, enfim, é um dos maiores pensadores brasileiros e desenvolve essa prerrogativa. Isso está muito colocado em 2 livros principais. O primeiro é o Técnica, Tempo, eu não lembro exatamente a sequência, mas é um livro de 94, onde ele vai trabalhar isso de maneira muito incisiva, e também na Natureza do Espaço, que é um dos principais livros de sua obra. Tudo bem? Bom, e aí a gente desloca a nossa discussão, desloca não, né? Porque uma coisa está totalmente conectada à outra, mas a gente desenvolve a nossa prerrogativa a partir da dinâmica da terceira revolução industrial. Né? A gente já conversou sobre a primeira e a segunda numa tentativa de compreensão dessas perspectivas para o período atual, né? Lembrando sempre que uma não exclui a outra. Né? É muito comum a gente perceber e a gente, pelo menos na escola, né, de maneira geral, a gente achar que um processo exclui o outro, sendo que a gente está falando sobre história, e a gente está falando sobre diferentes processos que se acumulam pelo espaço geográfico, como coloca o próprio Milton, beleza? E essa dinâmica da terceira revolução industrial, ela está muito colocada, né, está muito situada no tempo e espaço, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Guerra Fria. Né? Como você sabe, foi um contexto de eclosão e de ebulição de inovações tecnológicas no mundo, que afetou, entre outras coisas, a economia mundial e a sociedade de maneira geral. Isso é fundamental para você compreender qualquer dinâmica que envolva a prerrogativa no meio técnico, científico e informacional, junto à prerrogativa da terceira revolução industrial. E como uma coisa está conectada à outra. Por quê? Porque essa terceira revolução industrial ela é reconhecida como uma revolução técnico-científica. Né? E o Milton vai trazer esse termo, esse conceito, de maneira mais abrangente. Né? Talvez tenha sido o primeiro grande momento da história em que conseguiu-se conectar ciência e produção. Beleza? Não que isso não tivesse acontecido em outros momentos, mas dessa maneira, e no período da terceira revolução industrial, isso foi muito intenso. Beleza? E isso se consolida e fica muito mais forte e intenso nos anos 70, principalmente. Beleza? Claro, depois, nos anos 90, ainda mais intenso. Bom, um ponto a ser colocado é que essa revolução técnico-científica ela não se distribui, ela não se espacializa de maneira homogênea. Tá? Você vai ter essa caracterização vai ser predominante principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Beleza? O Japão, inclusive, a partir da dinâmica do toyotismo, né, que a gente pode conversar um pouquinho. E a gente já conversou em outros... Vocês já viram em outros vídeos, né? Baseado no just-in-time, aquela prerrogativa da produção por demanda, também é uma característica interessante desse processo de revolução tecnológica, né? Diminuição dos estoques
Enfim, essa terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica informacional, ela é um conjunto de gigantescas inovações tecnológicas no campo da informática, da microeletrônica, da biotecnologia, né, na dinâmica aeroespacial, e aí o contexto de Guerra Fria é fundamental também, por conta do desenvolvimento tecnológico gerado pelo acirramento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Enfim, questão robótica, genética, eu vou trazer uma tabelinha sobre robótica ali na frente, mas, enfim, aspectos muito importantes para o período atual e que desde os anos 70 eles estão incutidos, né, na nossa sociedade, mas principalmente a partir do privilégio e da predominância de países mais ricos. Beleza? Bom, no caso, como está colocado aqui na discussão, e o Milton coloca isso de maneira muito interessante, quando ele aponta a questão dos tecnopolos, por exemplo, é essa integração da pesquisa, da tecnologia e da produção, como eu adiantei para você. Vai ser o grande marco desse processo, entre aspas, revolucionário no que diz respeito à ciência e à produção do conhecimento sobre a ciência, né? É interessante você perceber que você está falando de um momento histórico em que a produção tecnológica e científica está totalmente associada aos interesses do mercado, né? E aí você vai ter investimentos das empresas nas universidades, enfim, há uma preocupação com essa prerrogativa de uma coisa estar associada à outra, né? Um outro aspecto bem interessante é o que vocês já devem ter ouvido falar em outros momentos, e eu aconselho que você escute uma música, não sei como, mas eu posso tentar dar um jeito de passar isso para vocês. É a terceira do plural, uma música de uma banda chamada Engenheiros do Havaí, né, que fala sobre essa dinâmica da obsolescência programada a partir dessa concepção de inovação tecnológica. E aí eu quero que você lembre comigo e você pense, né? O que seria essa obsolescência programada? É quando um produto é tornado obsoleto, né, por conta, às vezes, da própria tecnologia. Quando tem uma atualização no celular, que ele impede que você consiga, ele toma muito espaço do seu sistema, impede com que você consiga baixar outras coisas, você pira e tem que comprar outro, né? Enfim, é uma característica desse período, beleza? Onde há esse incentivo à aquisição de produtos em diversos aspectos. Tem um documentário interessante sobre isso chamado Obsolescência Programada, e aí tem alguns exemplos interessantes, como a própria Philips, né? Ela mostra que ela tem tecnologia para produzir uma lâmpada que dura, se eu não me engano, 20 ou 25 anos. Né? Só que é óbvio que isso não vai ser colocado no mercado, porque senão as pessoas não vão comprar a lâmpada. Né? Então é interessante porque essa terceira revolução industrial, pautada pelo meio técnico, científico e informacional, ela fundamenta também uma dinâmica de cultura de massa e de grande consumismo, né? A constituição de uma sociedade de consumo nesse período. Beleza? Bom, outra questão fundamental, e a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre isso nos slides mais à frente, é a prerrogativa dos transportes e da comunicação. Né? Essa dinâmica propicia a possibilidade, pelo menos de se imaginar, e é interessante, você pode ver isso no próximo vídeo, a partir também da construção do Milton, né? Do Milton Santos, da ideia de globalização como fábula. Né? Quando você... O que é a fábula? É algo que não acontece, né? Algo fabuloso, mas que, de fato, na realidade, ele não vai acontecer. Que era essa possibilidade de integração mundial. Né? Por conta dessa possibilidade de níveis de conectividade, seja de cabos de fibra ótica, meios de transporte, meios de comunicação, há a possibilidade de conexão, como a gente está tendo aqui. Né? Eu estou dando uma aula para você em um determinado lugar, você está assistindo totalmente distante de mim e você vai ver no YouTube. Isso só é possível por conta de características associadas a esse momento histórico. É uma possibilidade de conectividade que jamais foi vista na história da humanidade. Nesse sentido, o capitalismo informacional, né, imaginando aí a grande característica do capitalismo do período atual, ele está associado a uma prerrogativa de tecnologia da informação, de produção de tecnologia da informação, que a gente chama de TICs, né, que é a tecnologia da informação e comunicação. Essa tecnologia ela permite, entre outras coisas, maior possibilidade de transmissão e recolhimento de informações. Tá? Isso amplia a conexão entre as redes sociais, capacita o capital financeiro a produzir e agir mundialmente. Isso é muito interessante para qualquer dinâmica que envolva essa caracterização do período atual. Inclusive, dá uma outra sensação para a gente e uma outra dinâmica no que diz respeito ao espaço-tempo. Beleza? Por quê? Isso também vai estar mais bem colocado no vídeo da próxima semana, que é a possibilidade de você imaginar a compressão, no caso a diminuição do espaço, pelo encurtamento das distâncias em relação ao tempo.
Por quê? Os deslocamentos ficaram mais fáceis, mais rápidos, mais simples, né? Isso possibilita essa ideia de compressão. Isso é levantado por um geógrafo chamado David Harvey, né? Talvez um dos geógrafos mais famosos do mundo no período atual. Inclusive, tinha até algumas tretas com Milton Santos, mas isso não vem ao caso. E eu nem concordo muito com essa prerrogativa, mas isso também não vem ao caso. Eu acho que o que é importante para você é você entender como isso está colocado. Tá? Eu indico outra música para você, uma música do Gil, Parabola e Camará. Sensacional. Posso botar nos comentários desse vídeo depois no YouTube também. Bom, aqui algumas características dessa terceira revolução industrial. Não vou fazer a leitura de todas, mas vou fazer alguns apontamentos, principalmente do que eu vou trabalhar nos próximos slides. Primeiro, a dinâmica de um trabalhador multifuncional, totalmente ligado a essa prerrogativa da fase atual do capitalismo, em que o trabalhador ele precisa realizar várias funções, é uma característica do período neoliberal, sobretudo, onde a automação fundamenta as relações sociais. Beleza? Também está associada à prerrogativa dos tecnopolos, como eu falei para você, daquela junção da produção do conhecimento com a produção tecnológica. Então, a universidade vai estar totalmente associada às empresas. Beleza? Da transição de uma produção em massa para a produção flexível. Né? O próprio David Harvey, que eu te apresentei anteriormente, ele propõe que a gente vive atualmente um regime de acumulação flexível, tá? Acumulação financeira, no caso. Principalmente, uma outra questão super interessante, que é a prerrogativa da descentralização industrial. Como assim descentralização? E isso é interessante e cabe um parêntese nessa discussão. Quando você descentraliza algo, você retira algo de um centro, né, de uma centralidade, e distribui essa possibilidade. No caso de uma descentralização industrial, você está falando sobre a possibilidade de imaginar as indústrias em diferentes espaços. Né? Geralmente, como isso vai estar colocado, a gente já vai ver daqui a pouco. Né? Uma outra questão são produtos de alto valor agregado. Como assim alto valor agregado? Isso está totalmente associado à prerrogativa da divisão internacional do trabalho, né, no período atual. Inclusive, o que promove a intensificação de desigualdades associadas à tecnologia. No caso, produtos que são muito transformados, né? E por isso eles apresentam um alto valor. Geralmente, quem produz um produto de alto valor agregado é um país com tecnologia para isso. Né? Eu sempre lembro de um exemplo que o Milton Santos, que é utilizado no documentário feito pelo Silvio Tener sobre a vida do Milton Santos, que eu também aconselho que você assista, Encontro com o Milton Santos, tem no YouTube. Se você procurar para fins didáticos, você vai encontrar ele de maneira bem interessante. Ele vai estar em 50 minutinhos, cortadinho, para ver na escola. Perfeito. E o Silvio Tener, né, que é o diretor do documentário, ele dá o exemplo do Boeing. O principal Boeing feito pela empresa Boeing, se eu não me engano é o 737. E ele dá um número de países em que é necessário para que ele seja produzido. Quando você analisa cada peça, você vai perceber que o que necessita de maior tecnologia é produzido em países mais ricos, como Austrália, Estados Unidos, Japão, né? E as partes que você não demanda tanta tecnologia assim, como uma parte da cauda, outra parte da asa, né? Você está falando de países mais pobres, beleza? Se eu não me engano, são cerca de 30 países para a construção do Boeing 737, tá? É muita coisa. E é uma característica desse período atual, beleza? Bom, aqui eu coloquei para você um exemplo da dinâmica da robótica, né? Que eu acho que é um grande exemplo dessa possibilidade de você imaginar a dinâmica do trabalho associada à tecnologia. Você vai perceber que alguns países no mundo apresentam essa grande quantidade de robôs, o que fundamenta uma dinâmica de desemprego estrutural, né? Uma dinâmica em que a automação ela gera desemprego. Né? E o Milton ele brinca também com essa discussão de maneira bem profunda, tratando como uma globalização como perversidade. Isso é interessante e também é uma característica desse período atual. Com certeza você vai se aprofundar nessas questões mais relativas à globalização por si só no próximo vídeo. Bom, outra questão fundamental e está totalmente associada a essa discussão são as grandes corporações, que por conta dessa tecnologia do meio técnico-científico informacional, dessa revolução tecnológica, elas possibilitam que você tenha uma empresa num país, a sede de uma empresa num país mais rico e a filial dessa empresa num país mais pobre.
como no caso das transnacionais. Beleza? É uma característica desse período. E isso vai acontecer por conta de alguns fatores que esses locais apresentam. Geralmente, países mais pobres apresentam, entre outras coisas, uma relação de poucas leis trabalhistas ou leis trabalhistas menos rígidas, apresentam uma característica de dificuldade à implementação de leis mais rígidas do ponto de vista ambiental, né? Além do próprio grande fornecimento de mão de obra para essas empresas. Beleza? Então você vai ter um grande ramo de empresas nesse contexto, desde montadoras de automóveis até indústrias petrolíferas, de alimento, vestuário, né? Quando você olha lá o teu tênisinho da Adidas com a etiqueta dizendo que ele foi feito em Taiwan, ou ele foi feito em Hong Kong, ou na Indonésia, né? Mesmo a Adidas sendo uma empresa alemã. O próprio Milton chama essa discussão de regiões do mandar, né? Que é onde ficam as sedes das empresas, e regiões do fazer, onde ficam essas fábricas que pagam salários baixíssimos, né? Não garantem leis trabalhistas interessantes e minimamente justas para esses trabalhadores, né? E promovem essa globalização como perversidade, né? Essa caracterização perversa da globalização. Beleza? Nesse sentido, principalmente desde os anos 90, as empresas elas começam a descentralizar a sua produção. Elas intensificam, na verdade, esse processo de descentralização da produção. Beleza? Bom, como é que funciona isso? Essa dispersão espacial da indústria. Né? No caso, a corporação ela se reparte em várias fábricas, como eu falei para você, por conta desses fatores aqui. Né? Redução dos custos na fabricação de mercadorias. Às vezes, os próprios países estimulam essa entrada de empresas estrangeiras, né? Isenções fiscais com a diminuição de impostos. Lembra da discussão sobre guerra fiscal? Ela se dá em diferentes escalas. Geralmente a gente discute guerra fiscal só no contexto municipal, de uma cidade com a outra. Mas, na verdade, isso também está associado à própria discussão entre os países. Tem um exemplo muito clássico, e está no Rio de Janeiro, que é da cidade de Porto Real. Imagino que a galera mais do sul do estado conheça. E a cidade de Porto Real apresentou uma dinâmica interessante, que foi no sentido de criação e da entrada da Peugeot Citroën nessa localidade. E a Peugeot Citroën, ela é aquele papo de sempre, ela promete geração de empregos, de infraestrutura, só que no processo de criação dessa empresa, de implementação dela aqui em Porto Real, né, que, enfim, cedeu terreno, diminuiu impostos, você vai perceber que empregos diretos, na verdade, você não teve geração de nenhum. E o que é um emprego direto nesse caso? Você está falando de uma montadora de carros, né? A Peugeot Citroën. Então, um engenheiro, ele não era de Porto Real, o engenheiro era francês, né? Mas o cara que trabalhava como copeiro, a galera da faxina, né? Esse trabalho terceirizado, ele era feito pela população local. Só para você perceber como esse contexto de automação enfatiza e está totalmente associado à caracterização no período atual em relação a esse modelo neoliberal que a gente tem vivenciado no período atual. Beleza? Tranquilo? Bom, essa prerrogativa do trabalho, ela está associada também a essas características do período atual, também nessas características tecnológicas. Por quê? Para o uso dessas tecnologias, para o manuseio, você necessita, essas empresas necessitam, na verdade, de grande especialização, grande qualificação, o que faz com que uma grande massa de trabalhadores não consiga ser absorvida pelo mercado de trabalho. Também é uma característica desse momento, beleza? E aí, para ir finalizando, pensar esse contexto associado à mídia, à indústria cultural, né? Quando você percebe que a propriedade de empresas, essas empresas influenciam, entre outras coisas, uma dinâmica, uma indústria que estimula o consumo. Meio que um ciclo vicioso dessa discussão, em que isso toda hora volta como uma característica do período atual. A indústria que está totalmente associada às fábricas e as fábricas que estão associadas ao consumo e como isso chega no nosso cotidiano, como isso invade o nosso cotidiano. É só você ver quando você pega o seu celular, esses dias eu estava conversando com um amigo que precisava de uma frigideira de ferro fundido e 3, 4 minutos depois eu abri meu Facebook, tinha lá várias propagandas da Casa e Vídeo americanas e de várias lojas sobre ferro fundido, frigideira de ferro fundido.
né? Só para você ver como a tecnologia está associada a essa prerrogativa da publicidade, né? O uso das redes sociais tem sido cada vez mais intenso nesse momento, né? Como uma possibilidade de propagação da informação e da ideia de consumo, tá? As empresas de e-commerce, como a Amazon, a própria AME da Americanas, né, são grandes representações também nessa característica, né, onde você vê na televisão, aí você fala com um colega, já quer comprar, enfim, uma coisa está totalmente associada à outra nesse momento, beleza? E essa distribuição também é desigual, né? Porque boa parte da população não tem acesso a essa prerrogativa dos meios de comunicação. E eu trouxe isso de maneira muito proposital, porque é o que a gente tem vivido no próprio PVS. A grande dificuldade de acesso de determinados grupos de ver esse vídeo, por exemplo. Né? Como essa globalização é perversa também nesse sentido. Porque alguns grupos não têm memória no celular, não têm pacote de dados, é um lugar que tem dificuldade para acesso de determinado, sei lá, de sinal de celular. Enfim, só para você imaginar e perceber como isso invade o nosso cotidiano, como essa dinâmica está presente na nossa vida. Isso é muito importante para você dimensionar qualquer relação que envolva meio técnico, científico, informacional, que de maneira geral pode ser visto como algo maravilhoso, mas tem vários asteriscos, vários parênteses que devem ser colocados. Por isso que eu trouxe o Milton Santos desde o início e voltei no nome dele em diversos momentos, porque talvez seja o grande crítico desse processo do período atual, né? A grande representação dessa caracterização no período atual. Beleza? Enfim. E aí, para finalizar, a questão dos transportes. Beleza? Quando, no período atual, junto do meio técnico, científico e informacional dessa revolução tecnológica, você precisa, né, há a demanda de grandes trocas comerciais que só conseguem existir, elas só se dão no contexto de intermodalidade, de integração ferroviária, portuária, aeroviária, né, que facilita esse comércio de mercadorias. Né, criando assim complexos industriais automatizados, tecnológicos, né, com uma infraestrutura necessária para tentar dinamizar a economia desses países, como por exemplo nas ZIPs, que são as zonas industriais e portuárias. Enfim, essa foi a nossa aulinha de hoje. Né? Agradeço desde já a visualização e é isso. Obrigado.